Hoje é 12 de setembro de 2018. O professor José Eduardo Faria apoia um artigo no jornal Estado de São Paulo criticando a banalização do habeas corpus, ou seja, o uso político do writ para beneficiar um ou outro candidato ou ex-candidato preso num dos presídios infernais que o país tem. É assim e não é assim, meu caro professor. Este cronista, evidentemente, não é doutor, é um rábula melhorado, mas tem, na vida, um experienciamento muito grande. É mais ou menos como aconteceu numa universidade vetusta, lá nos Estados Unidos da América do Norte, quando se fazia o primeiro transplante de coração. A situação se complicou. E o cirurgião, que seria o primeiro cirurgião a meter o bisturi numa válvula cardíaca diretamente, viu a situação meio robustamente complexa e determinou a enfermagem: chamem o auxiliar de autópsia. O auxiliar de autópsia era um negro, já encanecido, sabe-se onde, encanecido na dissecação de cadáveres. Ele usava aquelas facas largas para saber qual era o estado de apodrecimento em que se punha o corpo humano. Então, o cirurgião famoso convocou o auxiliar de autópsia, o dissecador. Ô filho, me ajuda aqui a abrir o peito desse homem aí, porque a situação está complicada e eu não quero que ele morra. E o auxiliar de autópsia era um negro retinto, sim, humilde, abriu o peito da criatura e ajudou o célebre facultativo a deixar batendo firme o coração daquele quase defuntado. Aquele negro, aquele crioulo, sem que se fale que há ofensa ou preconceito racial, aquele crioulo tem hoje o seu retrato pendurado na parede como doutor honoris causa nessa universidade vetusta que há nos Estados Unidos da América do Norte. As coisas são assim, às vezes, de vez em quando, ocasionalmente, um dissecador de defuntos é convocado a dar opinião sobre aquilo que antes era restrito aos professores. Então, o que acontece no Brasil de hoje é uma restrição muito grande ao uso do habeas corpus. Não se fale naquelas impetrações que constituem quase litigância de má-fé. Outro dia este rábula teve a oportunidade de pensar num exemplo do que pode suceder ou podia suceder no Brasil de antanho, quando se impetrava um habeas corpus em favor de alguém que precisava desesperadamente ser solto. Era como acontecia naqueles parques de diversões, em que havia um monte de casinholas em redonduras, numeradas, e no meio um coelhinho. O coelhinho, se quando entrasse na casinha 15, dava sorte a quem houvesse apostado naquele número. E acontecia às vezes que o dono do parque colocava uma comidinha num buraquinho especial, no buraquinho 11. Evidentemente o coelhinho que tinha fome entrava naquela casinha. E aquele que havia escolhido aquele número ganhava na sorte um bonequinho a mais, um presente, uma benesse qualquer deixada num escaninho para a premiação. Isso, quando se fizer a transferência para o direito, sem muito latim no envoltório, tem redonduras ou tem adequação
aquilo que se chama litigância de má-fé, que não é o caso, evidentemente, eminentíssimo professor José Eduardo Faria. O habeas corpus é a coisa melhor que a reconstitucionalização do país nos deixou e merece ser muito acarinhado e muito defendido e merece ser, sim, conhecido até mesmo quando o ministro Marco Aurélio, ocasionalmente, raramente, toma conhecimento de um writ impetrado num pedaço de papel de folha ao maço, impetrado com uma caligrafia mal posta por um preso que sequer tem computador para pedir socorro. O ministro Marco Aurélio conhece do writ, concede ou não, pouco importa, mas toma conhecimento no seu mérito. Então, evidentemente, a crítica ao uso político do habeas corpus é procedente às vezes, quando há, inclusive, aquilo que a gente pode até mesmo considerar como uma litigância sem boa fé, mas na quase totalidade das vezes o writ precisa ser conhecido, precisa ser examinado, porque às vezes, inclusive, beneficia o pobre, o preto, a meretriz, o descamisado que sequer tem um advogado para subscrever o seu pedido de socorro à corte. E lá vá.